Olá! Nós vimos na aula anterior as definições operacionais para o trabalho e para o calor, formas de energia que podem transitar entre o sistema e a vizinhança. Então, a variação da energia interna de um sistema fechado é dada pela somatória do calor e do trabalho envolvido no processo. Mas se tivermos um sistema isolado, não há transferência de calor, trabalho ou massa. A variação da energia interna é zero. Mas o que é, em termos moleculares, a energia interna dentro de um sistema isolado? É a soma das energias cinética e potencial das partículas que constituem o sistema. A energia potencial é a energia associada aos estados de agregação das moléculas, diz respeito às interações intermoleculares. A energia cinética é a energia associada ao movimento da molécula. As moléculas de gás podem se movimentar de várias maneiras. Por exemplo, translação, rotação, vibração. Para um gás ideal, já sabemos que não há interações intermoleculares, então a energia potencial é nula. Sobrará então a energia cinética, que é representada pelos movimentos de translação, rotação e vibração da molécula. Para um gás monoatômico, existe somente o movimento de translação, e cada partícula poderá se mover nas 3 coordenadas cartesianas, como está apresentado aqui nesse desenho. Então, cada coordenada irá contribuir com 1/3 da velocidade média. Vocês verão em outro módulo que a velocidade média das partículas em movimento de translação é igual a 3RT dividido pela massa molar. Já sabemos que a energia cinética é 1/2 massa velocidade ao quadrado. Substituindo a velocidade nesta equação, chegaremos então a esta equação para a energia média de translação das partículas de um gás ideal. Arrumando esta equação, energia média vai ser igual a 3/2 nRT. Para gases ideais que não sejam monoatômicos, temos outras equações. Para um gás poliatômico linear, nós temos essa relação, onde nós incluímos, além do movimento de translação, o de rotação e o de vibração. E o poliatômico não linear também, que é representado a partir desta equação aqui. Agora vamos trabalhar um pouco com as equações envolvendo a energia interna. Vamos começar escolhendo um sistema com massa fixa. Então, a energia interna está em função do volume e da temperatura. Então, aqui estamos trabalhando com uma função de 2 variáveis. Aqui nós temos a energia interna em função do volume e da temperatura. Para derivar parcialmente uma função em relação ao volume, a temperatura deve ser considerada constante. E para derivarmos parcialmente uma função, que no caso aqui é a energia interna, em relação à temperatura, o volume deve ser mantido constante. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu vou subir a projeção da reta referente ao volume até a superfície. A diferencial do volume vai ser o quê? Vai ser a derivada da função multiplicada pelo diferencial do volume, que eu representei aqui. A mesma coisa vai ser feita para a temperatura. Então, aqui nós temos a diferencial da temperatura. O ponto aqui inicial em T, eu vou subir até a superfície em U. Então, aqui nós temos um ponto. E a diferencial de T também eu vou subir. Nós temos aqui o segundo ponto. Agora, como a energia interna é uma função do volume e da temperatura, quando essas duas quantidades mudam, a energia interna também muda. Como? Dessa maneira aqui, dU vai ser igual
a del U, del T, AV constante dt, mais del U, del V, T constante, dV. Então, por exemplo, em um sistema fechado de composição constante, qualquer mudança infinitesimal na energia interna é proporcional ao quê? A mudanças infinitesimal na temperatura e no volume, sendo os dois coeficientes aqui, derivadas parciais. Então, diante dessa equação da energia interna, podemos dizer que a variação da energia interna com a temperatura quando o volume for constante é a capacidade calorífica ou a capacidade térmica, que nós vimos lá no início. Aqui eu vou chamar a variação da energia interna com o volume de πT. Então, por exemplo, se eu tenho uma expansão a volume constante, eu vou escrever a equação da energia interna. Eu sei que a variação da energia interna é calor mais trabalho, que é igual a CV dt mais πT dt. Então, se o volume é constante, a variação do trabalho vai ser zero e essa outra relação aqui também. Então, eu vou finalizar dizendo que o calor a volume constante vai ser igual a capacidade calorífica a volume constante vezes a variação da temperatura. Agora, se eu tenho um processo em que ocorre uma expansão a temperatura constante, diante dessa mesma equação aqui da energia interna, eu tenho calor mais trabalho é igual a CV dt mais πT dV. Se a temperatura é constante, esse termo aqui vai ser igual a zero. Então, eu vou ter que calor, se é uma expansão, menos PdV. Vai ser igual a πT dV. Agora, eu vou passar esse termo aqui para a direita. E eu vou ter que o calor, numa expansão, a temperatura constante, vai ser igual a pressão mais πT, isso tudo multiplicado por dV. Continuando aqui com a nossa equação, agora eu tenho um processo de expansão a pressão constante. Então, a equação da energia interna, pressão constante, eu vou dividir essa equação aqui pela diferencial da temperatura. Então, eu vou chegar nessa nova equação que diz que a variação da energia interna com a temperatura quando a pressão for constante vai ser igual à capacidade calorífica, porque esse termo aqui cancelou com o outro dt, mais πT, aqui ficou del V, del T, a pressão constante. James Joule, ele queria medir πT, ou seja, a relação da variação da energia interna com o volume. E para isso, ele observou a mudança de temperatura de um gás quando acontecesse uma expansão no vácuo. Então, ele tinha um aparato similar a esse aqui da figura. Então, tinha um banho de água. Dentro desse banho tinha dois balões conectados através de uma válvula. Em um balão, ele inseriu o gás e no outro balão, ele manteve o vácuo. Colocou um termômetro na água para analisar a variação da temperatura e, abrindo essa válvula, ocorreu o quê? Uma expansão, ok? Uma expansão livre, uma expansão no vácuo. Então, numa expansão livre, se a gente for observar a equação aqui da energia interna, nós vamos ter que trabalho vai ser igual a zero, porque a pressão é igual a zero. Então, nós vamos ter que o calor vai ser igual a toda essa relação aqui. Porém, Joule não observou variação de temperatura. Então, o termômetro se manteve com a mesma temperatura. Então, dt foi igual a zero. Se não houve variação de temperatura, também não houve o quê? Transferência de calor. Então, Q também foi considerado igual a zero. Com isso, Joule chegou à conclusão que du seria igual a del U, del V, T, dV, e isso tudo seria igual a zero.
Porém, dV, a variação do volume aqui, é diferente de zero. Então, ΔU, ΔV, AT constante vai ser igual a zero. Então, o que Joule concluiu? Ele concluiu que a energia interna não mudava quando um gás se expandia isotermicamente. Então, a variação da energia interna com o volume seria igual a zero. Então, Pt seria igual a zero. Hoje sabemos que a lei de Joule só é obedecida para gases ideais. Por quê? Nos gases ideais, as moléculas não interagem uma com as outras, então não depende do volume. Então, o que aconteceu com o experimento de Joule? Que ele não observou essa variação da temperatura no processo de expansão. Houve um erro instrumental, um mau dimensionamento. O equipamento utilizado por Joule apresentava uma capacidade calorífica muito grande com relação a esse sistema aqui de gás que ele montou. Então, ele não conseguiu o quê? Observar a transferência de calor entre o sistema e a água e, com isso, a temperatura também não variou. Então, a lei de Joule só é válida para gases ideais. Agora, observando a relação da energia interna com o volume, nós já vimos que, de acordo com o experimento de Joule, Pt, que é essa relação, para um gás ideal, é igual a zero. Então, nesse gráfico aqui de energia interna por volume, Pt é igual a zero para gases ideais, quando não há interação entre as moléculas. Se as forças atrativas são dominantes, no caso agora estamos falando para um gás real, a energia interna aumenta com o volume. Por quê? Porque as moléculas vão se afastando. Isso a gente pode observar também nesse gráfico aqui, onde nessa área aqui nós temos o efeito atrativo. Se as forças repulsivas são dominantes, a energia interna decresce à medida que o gás expande. Ok? À medida que o gás expande, a energia interna vai diminuindo. É o que acontece nessa região aqui do gráfico de energia pela distância das moléculas. Para líquidos e sólidos, essa relação aqui, que é o Pt, tem valores bem altos, tá? Tanto mais altos quanto mais fortes forem as interações intermoleculares. Então, já sabemos que a variação da energia interna com o volume, quando a temperatura for constante, é igual a zero. Agora, considerando a energia interna constante, a diferencial parcial com relação ao volume, se considerarmos um gás real, será dado por ΔU ΔV igual a CV ΔT ΔV, o constante, mais ΔU ΔVT multiplicado por ΔV ΔV a U constante. Então, eu peguei a equação da energia interna, mantive a energia interna constante e dividi pelo diferencial parcial com relação ao volume. Então, eu cheguei nessa expressão, onde ΔV com ΔV é igual a 1. Então, a variação da energia interna com o volume, quando a temperatura for constante, vai ser igual a menos CV ΔT ΔV a U constante. Então, essa relação aqui é quando você tem um gás real. Para gás ideal, é igual a zero. Para gás real, vai ser igual a essa relação aqui. Então, voltando aí para o gás ideal, nós temos essa equação. Sabemos que para um gás ideal, ΔU ΔV é igual a zero. Então, chegamos que calor mais trabalho vai ser igual a CVDT. Se o processo for adiabático irreversível, então, adiabático, calor aqui igual a zero, vai sobrar o trabalho, que vai ser igual a CVDT. Nós sabemos qual é o trabalho para um gás ideal num processo reversível? Sim. Menos nRT sobre V, multiplicado por dV, porque eu só substituí o P aqui, né? Então, vai ser igual a CV
dt. Vamos arrumar essa equação, vamos passar a temperatura que está multiplicando aqui, vamos passar para o lado de cá dividindo. Então, nós vamos chegar nessa nova relação aqui. Volume desse lado e temperatura desse lado. Se integrarmos de um lado e do outro, aqui se integrarmos aqui do volume inicial ao volume final e a temperatura inicial até a temperatura final, nós vamos chegar nessa relação aqui entre volume e temperatura. Quantidade de matéria, constante dos gases, capacidade calorífica. Então, eu tenho que T2 dividido por T1, a relação entre as duas temperaturas do processo, vai ser igual à relação entre os dois volumes do processo elevado a NR dividido por CV. Então, para gás ideal, nós chegamos nessa relação envolvendo temperatura e volume, mas pela lei de Boyle que nós vimos, a lei de Charles, de Lussac, nós podemos relacionar também a pressão com o volume e a temperatura com a pressão. Então, nós conseguimos essas três equações aqui para a gente relacionar, dependendo do processo, sendo o gás um gás ideal, as propriedades termodinâmicas, temperatura, pressão e volume. Agora, para um gás real, nós vamos utilizar o gás de Van der Waals. Vamos pegar a equação da energia interna. E este termo aqui, que é o πT, mais adiante eu vou mostrar para vocês que o πT para um gás real é igual a T, que multiplica ΔP, ΔTAV constante, menos P. Então, eu coloquei até de outra cor, porque nós não vimos essa relação ainda, eu vou mostrar mais adiante. Mas ela vai ser importante aqui para ajudar na nossa linha de raciocínio, ok? Então, ΔU, ΔV, para um gás de Van der Waals, eu vou substituir aqui o gás de Van der Waals. E vou chegar aqui, a energia interna, a variação da energia interna com o volume, quando a temperatura for constante, vai ser igual a A dividido pelo volume molar ao quadrado. Isso para a equação de Van der Waals. Então, se eu tenho um processo adiabático reversível, se é adiabático, eu já sei que calor é igual a zero. Então, o trabalho vai ser igual a CV dt mais, já vou substituir aqui ó, na equação, mais A dividido por V molar ao quadrado dV. O trabalho sabemos que é pressão vezes a variação do volume. Para um gás de Van der Waals, eu vou substituir o P pelo P da equação de Van der Waals. E vou chegar nessa nova expressão aqui. Eu tenho A sobre V molar ao quadrado aqui e A sobre V ao quadrado, V molar ao quadrado aqui. Então, eu cancelo esse termo com esse termo e vou chegar nessa nova relação aqui. Quando eu integrar de um lado e do outro, aqui é um volume inicial, um volume final, do lado de cá, uma temperatura inicial a uma temperatura final, eu vou chegar nessa relação aqui, ó, nessa expressão. Vou arrumá-la, vamos ter que T2 dividido por T1 vai ser igual a V1 menos NB dividido por V2 menos NB, isso tudo elevado a NR dividido por CV. Então, essa relação aqui é válida para um gás de Van der Waals em um processo adiabático reversível.